Fala aí, pessoal, tranquilo? Nessa aula a gente vai resolver uma questão que envolve a divisão de um fragmento em mais fragmentos e a gente vai mostrar como utilizar a desigualdade das médias e mudança de referenciais para facilitar a análise e conseguir resolver o problema mais facilmente. Então vamos lá. A questão é o seguinte: você tem um fragmento vindo com uma velocidade v0, em um certo momento ele explode e se divide em 3 fragmentos iguais, certo? Que eu coloquei 3 fragmentos iguais. Inicialmente, antes dele explodir, a energia do sistema era E0, né? Depois, quando ele explode, a energia do sistema passa a ser NE0, onde N é um número maior que 1, certo? E o que eu quero saber é qual que é a velocidade máxima que um desses fragmentos pode atingir, beleza? Então, vamos resolver a questão. A ideia é a seguinte, né? Primeiramente, analisando nesse referencial, é difícil você conseguir logo de cara concluir coisas sobre as velocidades ou o que elas devem satisfazer entre si, porque você tem essa velocidade v0 aqui que atrapalha na conservação do momento. Então, o que a gente vai fazer é ir para o referencial do centro de massa. No referencial do centro de massa, a velocidade dele é nula, né? Então, o momento total é nulo, o momento linear. Ou seja, as velocidades, como cada uma das partículas tem a mesma massa, já que elas são idênticas, devem formar um triângulo. Então, no referencial do centro de massa, as velocidades dessas 3 partículas formam um triângulo. Como a gente quer maximizar a velocidade de uma delas, né, sem perder de analidade, vou escolher essa para maximizar, eu vou fazer com que essa velocidade aqui ela seja paralela à velocidade v0 do centro de massa. Ou seja, depois basta eu somar uma velocidade para cá de modo a maximizar essa velocidade, certo? Fazendo com que elas sejam paralelas, eu maximizo ela. Mas beleza. Agora, o que eu vou fazer, né? Eu vou chamar aqui de V1, V2 e V3. E esse ângulo aqui eu vou chamar de θ. Então, pela lei dos cossenos, a gente tem que V1 ao quadrado é igual a V2 ao quadrado mais V3 ao quadrado menos 2 V2 V3 cosseno de θ. Como eu quero maximizar V1, certo? Porque eu escolhi ela para maximizar, eu posso fazer com que esse ângulo θ aqui seja π, de modo que eu consiga maximizar esse conjunto de termos, essa soma desses conjuntos de termos. Então, fazendo com que θ seja π, a gente vai ter que V1 vai ser V2 ao quadrado mais V3 ao quadrado mais 2 V2 V3. Redesenhando, a gente vai ter a seguinte configuração. Ou seja, as 3 velocidades, elas são paralelas, né? Elas podem não ter o mesmo sentido, mas têm a mesma direção. Então isso já ajuda a gente bastante. Agora a gente vai utilizar o seguinte. No referencial do centro de massa, a energia do sistema é o NE0 menos o E0, né? A energia do sistema no referencial do centro de massa é NE0 menos E0, que é uma constante. Ou seja, a soma das energias cinéticas das 3 partículas tem que ser uma constante. O que significa dizer, já que as 3 têm a mesma massa, que a soma dos quadrados das 3 velocidades, V1 ao quadrado mais V2 ao quadrado mais V3 ao quadrado, vai ser uma constante. Ou seja, eu posso dizer que V1 ao quadrado é igual a 1K menos V1 ao quadrado, certo? Isso aqui é expresso dessa forma, onde K é uma constante, mais 2V2, V3. Ou seja, V1 ao quadrado é K mais 2V2, V3 sobre 2. Então agora eu quero maximizar esse produto aqui. E agora eu vou retomar para vocês a famosa desigualdade das médias, né? Que diz que quando você tem 2 termos positivos, como por exemplo V2 e V3, a gente tem que V2 mais V3 é maior ou igual a 2 vezes o produto entre eles, que é V2 vezes V3. Então, como eu quero maximizar esse produto aqui, eu vou fazer
isso aqui ser igual a isso. Só que para esses dois lados serem iguais, eu preciso que ambas as velocidades ou esses termos aqui sejam iguais. Então, para maximizar isso aqui, eu vou impor que, além de serem colineares, né, vou fazer com que o V2 seja igual ao V3, o que é anti-intuitivo, né? A gente esperaria que o V1 fosse igual ao V2 que igual ao V3, né, em termos gerais. A gente pode ver que para maximizar a velocidade, a gente tem uma situação um pouco contra-intuitiva, que é fazer com que 2 dos 3 vetores sejam iguais em módulo e o outro não tenha um módulo igual aos outros dois, né? Então eu vou fazer com que V2 seja igual a V3, eu vou chamar de V'. Então agora já dá para resolver o problema. Vamos calcular esse V1 aqui no referencial do centro de massa primeiro. Então no referencial do centro de massa, a gente pode conservar o momento, né? Então mV1 vai ter que ser igual a 2mV', conservando o momento linear. Ou seja, o V1 é 2V'. Além disso, pela energia do sistema nesse referencial, né, que como eu disse é N é 0 menos é 0, obviamente, a gente tem que mV1 ao quadrado sobre 2 mais 2mV' ao quadrado sobre 2 é igual a N é menos é 0. Substituindo V' nessa expressão, a gente vai ter que mV1 ao quadrado sobre 2 mais mV1 ao quadrado sobre 4 é igual a E0, parênteses, N menos 1. Ou seja, a gente tem que 3mV1 ao quadrado sobre 4 é igual a E0, que multiplica N menos 1. Só que a gente sabe quanto que vale esse E0. Esse E0 é a energia inicial, que é simplesmente 3m, né? Já que essa partícula aqui ela foi decomposta em outras 3 iguais, então a massa inicial dela é 3m. Ou seja, o nosso E0 ele é 3m sobre 2 vezes V0 ao quadrado. Então, substituindo essa expressão aqui, a gente tem que isso aqui é mesmo que 3 sobre 2m V0 ao quadrado, N menos 1. Então, eu posso cancelar esse 3 com esse 3 e posso jogar o 4 para o outro lado. Então, a gente vai ter que V1 ao quadrado é igual a 2, que multiplica V0 ao quadrado, N menos 1. Ou seja, o V1 é V0 raiz de 2 que multiplica N menos 1. Só que a gente ainda não chegou na resposta. Essa velocidade aqui é a velocidade da partícula que a gente maximizou no referencial do centro de massa. Como a gente impôs que essa velocidade fosse paralela à própria velocidade do centro de massa, que era nosso V0, né? Basta a gente somar o V0 para achar a velocidade máxima da partícula no referencial do centro de massa. Ou seja, somando o V0, a gente tem então que Vmax vai ser V0, que multiplica 1 mais a raiz de 2n menos 1. E essa é a resposta. Novamente, é interessante notar que a configuração para maximizar a velocidade ela é contra-intuitiva, né? Você faz 2 das 3 velocidades serem iguais e a outra ser diferente e todas colineares, né? É bem contra-intuitivo e a gente precisou analisar esse caso aqui para chegar nessa situação. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula. Até logo.